Esse vídeo aqui é muito sério porque a gente está falando da segunda maior cidade do Brasil, né? Que é o Rio de Janeiro, é a capital do estado do Rio de Janeiro, com mais de 6 milhões de habitantes. Então tem muita gente no estado, na cidade. É metade, né, da cidade de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil. E uma importância gigantesca, porque o Rio de Janeiro ele tem um turismo muito forte, uma relevância muito grande, né? Todo respeito a quem é de São Paulo, né? Quem é da capital aí do estado de São Paulo, mas hoje o Rio de Janeiro ele é muito mais conhecido no mundo afora do que São Paulo, né? O Rio de Janeiro tem um turismo incrível, né? O turismo do Rio de Janeiro assim é uma preciosidade, é uma riqueza do estado, mesmo com todas as dificuldades que o estado ele se encontra, mas o estado é fortíssimo e a cidade do Rio de Janeiro é gigantesca. A gente vai falar do mercado de trabalho, né? Quantas empresas que estão se queixando por causa da falta de mão de obra, né? Independente se você hoje está no interior do Rio de Janeiro ou até na capital principalmente, esse vídeo talvez até se destina mais às pessoas que moram na capital do Rio de Janeiro, por causa que os supermercados hoje eles estão sim passando por um problema muito sério, né? Lembrando que eu sou formado em gestão de recursos humanos e eu avalio, aí analiso na verdade, né? Melhor dizendo, algumas empresas, e os supermercados eles estão passando por uma situação muito delicada mesmo, né? Os supermercados eles estão passando por uma grande defasagem de mão de obra, apesar de muitas empresas conseguirem, né, entrevistas de emprego com uma quantidade considerável de candidatos, mas esses candidatos eles acabam entrando na empresa e ficam pouquíssimo tempo, né? Essa rotatividade que acaba sendo o grande problema aí dos supermercados, né? Porque o mercado é uma das áreas que mais vende no Brasil, né? Eu sempre falo aqui nos vídeos do meu canal que os supermercados eles arrecadam aí bilhões de reais, algumas dezenas de bilhões de reais anualmente. Eu não vou falar o nome das empresas, logicamente, aí vocês encontram na internet com certeza. Então os supermercados eles ganham muito dinheiro, mas eles não estão ganhando mais ainda do que deveria por causa de algumas coisas que têm acontecido, entre elas a rotatividade. O que a rotatividade ela tem feito aí de tão ruim para o mundo dos supermercados? Estão gerando aí prejuízos não, perca de ganhos, né, vamos dizer, de alguns bons milhões de reais por causa dos produtos, né, que ficam aí encostados nos carrinhos de compras por falta de funcionários para poder fazer ali a devolução, né, desses produtos. Para quem é da área do mercado, quem está vendo o vídeo aqui sabe do que eu estou falando. Então você chega em alguns pontos dos horários do funcionamento do mercado, você vê aquele acúmulo de produtos ali no carrinho, no cantinho, né, que vai sendo acumulado, o cliente que desiste de levar uma mercadoria, ou aquela cestinha que tem no caixa, né, que é aquela desistência de produtos que você não vai levar vai levar para o seu consumo, então você acaba deixando ali no canto, e esses produtos eles vão sendo guardados e eles não são aproveitados, né? Eles acabam sendo estragados em alguns momentos, totalmente perecíveis, lógico que o produto de mercearia, ainda um biscoito, você chega ali, um pacote de suco, sei lá, qualquer coisa aqui, um produto de limpeza, um detergente, um alvejante, enfim, qualquer coisa que não seja perecível, você vai lá e guarda no setor. Só se estiver amassado mesmo, assim, é muito amassado, rasgado, que seja. Mas o perecível é complicado, porque o perecível às vezes tem um presunto, tem uma mussarela, tem um queijo prato, tem ali uma carne, né? Tem algum produto que você acaba perdendo aquele produto e você acaba gerando esses prejuízos, né? Essa perda, né? Por isso que nos mercados existem os setores de perda, setores que cuidam dessa parte para evitar perdas, e essas perdas elas geram sim aí uma diminuição nos lucros dos supermercados. Então isso daí tem assustado muita gente. E como a gente está falando de Rio de Janeiro, o que tem a ver tudo isso com o Rio de Janeiro? Tem muito a ver, porque o Rio de Janeiro igual eu falei no começo do vídeo, ele é um estado muito turístico, né? Principalmente a cidade do Rio de Janeiro, mas tem outras cidades que são boas, né? Cabo Frio, Araruama, Iguaba Grande, nós temos aí Saquarema, temos Cabo Frio, Arraial, Paraty, Angra dos Reis, Mangaratiba. São várias cidades com um turismo gigantesco, e essas cidades, principalmente o Rio de Janeiro, são cidades onde o povo consegue usar e abusar da criatividade para trabalhar. Não que isso está acontecendo somente agora, isso aí sempre aconteceu, sempre é uma coisa muito costumeira, né? Desde os anos, sei lá, 20, 30, 40 as pessoas, muitos trabalham por conta própria, trabalham ali com
uma quitanda, ou trabalha por conta própria mesmo, vendendo alguma coisa na praia, vendendo sacolé, vendendo algum produto ali, uma bebida ou um alimento na praia, né, onde tem muito turista, onde tem muito gringo principalmente, né, muitas pessoas de outros países com uma moeda forte, que consegue dar um lucro gigantesco aí para a molecada que tem vendido bastante coisa na rua. E é disso que a gente vai falar, né? Esses jovens, eles são a peça-chave para esses supermercados estarem muito preocupados, porque os jovens, eles são aí peça-chave para trabalhar nesses supermercados, né? Que é o que a gente fala sempre aqui nos vídeos, a geração Z. A geração Z, ela não está dando muito ali o que os supermercados querem, né? A mão de obra facilitada. Então, assim, piscou, colocou um aviso, rapidinho já tem uma mão de obra ali fácil para exercer aquela profissão ali do repositor, do operador de loja, operador de caixa, o auxiliar da padaria, o auxiliar de açougue. Então não está tendo essa mão de obra tão fácil. Até às vezes consegue contratar o repositor, o operador ali de loja, o caixa, o etc, mas essa pessoa ela não fica nessa empresa, ela larga rapidinho. Então, por que tudo isso tem a ver? É o que eu falo sempre aqui. Quem assiste os meus vídeos aqui no canal sabe que eu digo isso até repetitivamente, eu falo isso toda hora, que essa geração de hoje é uma geração que não está muito preocupada de esquentar banco, é uma geração que não tem muita paciência com a meritocracia, e ter toda a razão, né? Aqui eu estou mais do lado do empregado, do empregador, né? Por que tem tanta rotatividade? Por que as pessoas não querem trabalhar? Porque os salários são muito baixos, né? E aí tem tudo a ver com as vendas de rua. Eu vi vários vídeos e até relatos aí de pessoas que ganham 4, 5 mil reais por mês vendendo qualquer item na rua, né? Vendendo na praia ali o dia todo, mesmo que chova um dia, mas aí você recompensa no outro, e você vende no horário alternativo, você faz o seu horário, você vende o que você quiser, você trabalha do jeito que você quiser, você pode ser do jeito que você quiser, você não precisa ter o cabelo curtinho, a barba feitinha, não precisa se arrumar tudo certinho, para poder sair para vender alguma coisa, é uma coisa sua, né? Tem gente que gosta de ser mais largadão, igual eu aqui, ó, largado de camiseta, né? Óculos, bermuda, tênis ou chinelo, e etc, e sai por aí para poder fazer alguma coisa, e é isso que tem assustado muito os supermercadistas, né? Lógico, também os comerciantes de várias áreas aí, de loja de shopping, loja de roupa, loja de móveis, loja de eletroeletrônicos. Então hoje a geração Z, ela tá meio já de saco cheio desse negócio de trabalhar para os outros, essa é a real, e tem assustado demais essa galera, dono, né, empresário, gente com muito dinheiro, e também até com uma quantidade média de dinheiro, porque não está conseguindo mais mão de obra. Então o que está acontecendo hoje? Tem muita empresa que está dando uma enxutada geral, está diminuindo aí o seu tamanho para poder não precisar mais ter funcionário. Por exemplo, hoje eu tenho uma mercearia de bairro, eu tenho ali 2 funcionários, eu e mais 2 funcionários, eu fico no caixa o dia todo e os 2 ficam ali repondo ali, dá uma revezada comigo no caixa na hora que eu dou uma saída para poder almoçar, por exemplo. Isso é uma suposição, tá? E você tem ali um cara para ajudar no caixa e na reposição, e um só para reposição, que é o que mexe mesmo com a reposição da mercearia, recebe o produto, pega uma nota fiscal, guarda e etc. E tá dando uma tendência aí de você diminuir. Então diminuir o fluxo, né, das vendas, diminui talvez o horário de trabalho e não precisar mais de funcionário, porque aí eu trabalho sozinho, né? Eu atendo ali o cliente sozinho, tal, o cliente pega, faz ali a compra dele, separa, leva para o caixa, e a reposição eu vou lá no horário alternativo, né? Fico ali umas 2 horas por dia fazendo uma reposição, ou eu deixo a loja assim com uma frente, né? Uma loja, para quem trabalha no mercado sabe o que eu estou falando, uma loja mais frenteada. Aí no horário que fecha, ou até fecha para o almoço ali durante 1 hora, vai lá, arruma rapidinho e tá tudo certo. Então, isso é muito comum no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, né? Lojas fecharem assim no horário de almoço. São Paulo já não acontece muito isso, né? Em horário de almoço sempre tá aberto. Então São Paulo, para trabalho, vamos ser bem sinceros, é a área assim para quem quer trabalhar registrado mesmo, quer trabalhar ali, carteira de trabalho, grandes oportunidades, grandes empresas. Não que o Rio de Janeiro não tenha, o Rio de Janeiro tem, mas talvez São Paulo acaba sendo mais aconselhável. Os salários de São Paulo, né, são maiores do que os salários do Rio, na sua grande maioria, aí segundo várias pesquisas e também dados na própria internet tem isso. O piso salarial de São Paulo é o melhor do Brasil,
e o do Rio de Janeiro ele é bem mais baixo que o de São Paulo, e o custo de vida no Rio de Janeiro é caro, né? Todo mundo sabe que o Rio de Janeiro é a maravilha do mundo, é um lugar cobiçado por muita gente, e é lógico que os donos dos imóveis aproveitam bastante disso e colocam os aluguéis nas alturas, até na comunidade. Tu vai pagar um preço muito alto para morar, porque é muito caro. Então essa preocupação aí só está começando, é só o começo de muita coisa, porque a tendência é sim que os donos dos supermercados, das empresas, eles vão passar por muita dificuldade, por causa que a geração Z ela está assustando bastante com essa tomada de decisão de trabalhar por conta própria. Então tem muita gente que sai aí nas praias, vende alguma coisa do meio-dia às 6 horas da tarde, faz ali R$200 livre. R$200 você jamais faria num mercado como repositor. Hoje uma paga de um repositor no Rio de Janeiro está na faixa aí de R$1.700 a R$1.800. Essa é a média, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas na tendência é isso. Então você vai tirar na faixa de uns R$55 a R$60 livre, né, num dia de trabalho, e você fica 8 horas por dia trabalhando segundo a lei trabalhista e segundo a ordem do seu patrão. Seu patrão manda no seu horário, tem que trabalhar do jeito que do jeito que ele quer. Você precisa usar o uniforme da empresa, você precisa mexer com, em muitos casos, com caixa, então tem risco de você errar ali um troco, alguma coisa pode acontecer, e você acaba ainda perdendo ainda mais ainda do teu salário. Geralmente a frente de caixa ali, a quebra de caixa é muito baixa, né? Tem empresas que pagam uma mixaria, então você acaba se expondo muito para ganhar muito pouco. Então o que a galera tá fazendo? Tá preferindo trabalhar por conta própria. Vai lá, trabalha por conta própria, bola alguma coisa, vou bolar alguma coisa, vou vender alguma coisa na rua, vou vender um sacolé no dia de calor, vou vender água, no dia de frio vou vender um brigadeiro gourmet, vou vender, sei lá, um docinho, tá friozinho e tal, ou eu vou vender um cafezinho, tá muito frio. O Rio de Janeiro geralmente não faz tanto frio assim, mas ali um horáriozinho tal, tá meio friozinho, não sei o que, ou quem é da Serra, né, quem é de Teresópolis, quem é de Itaipava, né, região de Petrópolis, que é um frio danado, pode aproveitar bastante. Pode ir lá e vender um cafezinho, vender um chá, vender um negocinho quente e vai ganhar um dinheiro danado. Então assim, empreendedorismo hoje é o futuro, com certeza, e a geração Z ela deixa muito claro que os donos dos supermercados eles vão ter que aumentar salários, não tem outra alternativa, aumentar salários, porque senão essa galera não vai aceitar, né, trabalhar por tão pouco, ou quando aceita fica pouco tempo e sai fora rapidinho. Isso aí é algo que veio para ficar e dificilmente vai ser reversível, né, por causa que as pessoas acordaram, né, perceberam que as empresas pagam muito mal e não compensa. Ou quando trabalha também é o famoso salário mínimo para esforço mínimo, trabalha de qualquer jeito. Até vou fazer vídeo falando sobre isso. Você vai hoje numa loja, em muitos casos é muito mal atendido, porque os donos das empresas paga pouco, o empregado trabalha de qualquer jeito, trabalha nas coxas, né, que o pessoal disse, e acaba sendo aquele trabalhozinho bem porco, né? Atende mal, o cliente não volta, o cliente leva menos, ou o cliente não compra porque não gostou do atendimento, e as empresas vão perder muito dinheiro. E isso aos pouquinhos, né, vai ser solucionado com sim uma condição de trabalho um pouquinho melhor, porque nem isso talvez vai ser o suficiente, porque o que você ganha de dinheiro trabalhando por conta própria, é lógico que as responsabilidades são maiores, né, você não tem muita garantia em relação a um acidente, então você tem que ficar mais esperto com isso, mas os ganhos são muito bons. Tem pessoas que ganham o triplo aí, pelo menos, do que ganha na jornada, né, de trabalho, é um salário mínimo, né, pessoas que ganham 3, 4 mil reais fácil, vendendo nas ruas, né? E eu tô falando do Rio de Janeiro, tô falando da capital, né, que é uma cidade com um turismo gigantesco. Talvez numa cidade de interior de outro estado não seja do mesmo jeito. Eu já fiz esse teste, realmente tem cidades que não vendem muito bem, mas ainda vende mais que um salário mínimo, pelo menos, trabalhando bem menos, aí 4, 5 horas por dia, fazendo o que você gosta. A única coisa que você tem que ter é força de vontade, né, gostar de lidar com gente, não ter vergonha, ser cara de pau, e o resto dá certo. Não tem outra alternativa. Você pode vender o item mais barato, você pode vender o item mais caro, você pode mudar de produto, você pode mudar de horário, você pode mudar de local, de praça onde você está. Então é muito mais vantajoso você trabalhar por conta própria. Lógico que aqui envolve uma série de coisas, tem pessoas que estão desesperadas hoje, que precisam assim, eu não sei lidar com vendas, eu tenho uma família, preciso arrumar um emprego registrado, com garantias, aí tudo bem, cada um. Mas provavelmente essa geração Z que promete muitos não ter filhos, morar com os pais até uma boa idade, esses com certeza vão mostrar aí que não tem pressa de trabalhar e vão preferir se arriscar muito mais trabalhando por conta própria, né, do que trabalhando para os outros, perdendo ali, vendendo a sua hora, né,
por um valor irrisório, um valor absurdo, baixo demais, R$6, R$7 por hora. E se tiver alguma mudança aí que venha a prejudicar mais ainda o colaborador, aí que os mercados vão passar mais dificuldade mesmo. Beleza, galera? Então, se vocês concordaram comigo aí, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário, né? Independente do que seja, deixe seu comentário aqui para a gente poder debater um pouquinho sobre esse assunto, beleza? Até a próxima e valeu!